Vamos começar a nossa mensagem inicial de hoje, abrindo aqui aquele acaso, que não é acaso. Mensagem do livro Linha de Luz, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Mensagem de número 30, de alma desperta. Seja bem-vinda, querida velhinha. De alma desperta. Então, temos as palavras de Paulo, destacadas por Emmanuel, na sua segunda carta a Timóteo. No capítulo 1, no versículo 6, diz-nos Paulo: por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Que lindo, não é? Escreve Paulo a Timóteo e diz a todos nós, ao mesmo tempo, por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. E Emmanuel comenta as palavras de Paulo. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Ou seja, aquilo que temos aquele impulso de falar, de revidar, de retrucar, de responder verbalmente e, às vezes, fisicamente. Alguém nos dá um encontrão e a gente vai não, vai ter um impulso. Impulso vem. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro. Porque Jesus nos concita a agir conforme as leis de Deus e não a reagir conforme aqueles condicionamentos lá de trás, exatamente quando éramos mais primitivos, digamos assim. Querida Georgina, seja bem-vinda, minha querida. E continua o nosso Emmanuel. Aqui nós não terminamos, não é? À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, ou seja, no fundo, permaneçamos no erro, não é? Erro, erro, erro. E aí temos o quê? Erro, reparação. Se erramos de novo, erro, reparação. Erro, expiação. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, que são, né, nós temos 3. Temos os 10 mandamentos, temos o Evangelho e a doutrina, que consolida com informações que a época que Jesus trouxe, o Evangelho, não é? E teve a palavra de amor e trouxe as parábolas, muita ciência, falar de fluidos. Não faria sentido, já estava difícil entender o amor como Jesus trazia. Imagina entendermos outras questões mais espiritualizadas, ou que nos falam mais sobre essa relação entre este mundo temporal, não é? Este mundo material, e o mundo que realmente participamos de forma efetiva, que é o mundo espiritual, que é o nosso mundo verdadeiro. Não é? Aqui é apenas uma passagem. Então, Emmanuel nos lembra que a gente, para não ficar lá repetindo, Deus nos envia as revelações das suas leis, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. E como é que isso acontece? Elas não vão se impor. Nós é que temos que buscá-las, aprendê-las. Elas estão em nós, mas temos que trazê-las à consciência e exercitá-las, exercitá-las, principalmente quando os impulsos nos ameaçam, nossos próprios impulsos, não é? Então, temos que conter as más tendências, como diz lá a definição do verdadeiro espírito, não é? E Emmanuel continua. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões do prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Estamos querendo nos elevar. Mas este mundo nos desafia a quê? A nos elevarmos, sim, mas nos provoca para que não nos elevemos, porque senão vamos ter muito trabalho. É melhor seguir o quê? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, vida, essa vida aqui não pode nos levar, não. Porque ela não leva, ela arrasta. Então temos que ter cuidado sobre isso. Vão surgir situações, convites.
que tem todo mundo. Como diria a nossa mãezinha, você não é todo mundo. E continuando. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Hoje, então, cada vez mais vemos a nossa querida e jovem geração sendo concitada a ficar no raso, no raso, no raso, no raso, e é tão triste ver este empobrecimento, não é? De não buscar algo mais, além de uma manchete ou além de um conteúdo que não dure mais de 30 segundos, porque senão me cansa. Oi, nós somos os seres inteligentes da criação. Não podemos nos cansar em 30 segundos, porque senão estaremos o quê? Não avançando, estaremos retrocedendo. Então, mas vejam bem, às vezes eles não têm recursos para ir contra isto. Muitas vezes será o nosso exemplo em termos nos desenvolvido em outros princípios a ajudá-los. Mas temos que tomar cuidado, senão nós entraremos nesse ritmo também, ok? Isso não é só porque o cérebro ele vai o quê? Uma maquininha, ele vai se condicionando. Então temos que estarmos todos atentos. Só que talvez nós tenhamos mais anticorpos para esse tipo, não é, de influenciação para permanecer às escuras. Isso é desde que o mundo é mundo. Nas palestras comuns, cercam-no a quem? O aprendiz. Cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito, lá do passado, que procura perpetuar-se. Então, nós mesmos vamos ser visitados pelos nossos condicionamentos. Temos que estar atentos a usar o nosso discernimento e percebermos se aquilo nos convém ou não convém. E se não nos convém, é apertar com vontade o pezinho no acelerador da vontade. Querida Renata, meu anjinho, seja bem-vinda. Nas ações do trabalho, em obediência às determinações da vida, é muitas vezes o aprendiz levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações do equilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não esquecesse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós. Ou seja, não há dúvida, isso vai acontecer. Irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, atentos nas revelações das leis de Deus que já temos, na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Isso é tipo diariamente? Acho que sim. Pelo menos para mim é. Que as sombras do passado nos cansem. Não, fustiguem, nos machuquem, nos fustiguem, nos lenhem, nos marquem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Então, as sombras do passado vão nos provocar, vão nos incitar, talvez seja essa a melhor palavra, mas estejamos muito vigilantes, foi o que Jesus disse, né? Vigiai e orai, para não cairdes nesse jogo dos condicionamentos, não é? As armadilhas do ego. Vamos, então, reacender a própria luz. É interessante que ele não diz acender, ele diz reacender. Né? Porque a hora acendemos, mas se ficamos invigilantes, ela, uma velhinha, e temos que ir lá, piscar de novo o fósforo e acender. Mas o que não nos falta são fósforos. O fornecimento é infinito.